Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Eu sou o dispensador da graça! Aleluia! Graças, Senhor, irmãos, por mais essa comunhão. Graças, Senhor, pelos irmãos, amigos que estão nos acompanhando pelo canal da Igreja Itaúna. Muito bem-vindo a essa transmissão. Pedimos que você possa deixar o seu like para poder estar cooperando com o nosso canal. Que a palavra de Deus que está dispensando possa chegar a alcançar mais pessoas. Ó Senhor Jesus! Aleluia! Amém. Irmãos, chegamos à mensagem 3 desse volume do Alimento Diário, que tem pelo título Nossa Missão, a edificação do corpo de Cristo. Vamos falar junto? Nossa missão, a edificação do corpo de Cristo. E o tema desse Alimento Diário é Seja um canal da graça de Deus. Amém. Vamos repetir? Seja um canal da graça de Deus. Amém. Mensagem 3, o apóstolo, dispensador da graça de Deus. Vamos ler Efésios capítulo 3. Senhor Jesus, amém. Efésios 3, do 1 ao 13, amém? Aí os irmãos podem ler o primeiro versículo, as irmãs lêem o versículo 2, e assim sucessivamente, amém? Os irmãos, por essa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. O qual os homens, como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas no Espírito. O qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. E manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas. Segundo o eterno propósito, e estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Ó Senhor Jesus! Aleluia! Irmãos, aleluia pela palavra de Deus. Aleluia pelo livro de Efésios. Quantas coisas o Senhor tem falado para cada um de nós. Nas mensagens anteriores, o Senhor nos mostrou que nós fomos abençoados com toda sorte de bênção. No capítulo 1,
Essas bênçãos, elas são celestiais. Essas bênçãos não são terrenais. Mas para acessá-la eu preciso usar a fé. Para me receber as bênçãos celestiais. Ó Senhor Jesus! No capítulo 2 de Efésios, versículo 22, também nós vimos que Deus deseja uma habitação. E a igreja é a habitação de Deus no Espírito. Ó Senhor Jesus! Deus também ele deseja o descanso. Deus ele está procurando. Mas a igreja que é esse descanso de Deus. Nós precisamos edificar a igreja para que Deus ache descanso. Senhor Jesus. E nas semanas passadas também, nós desfrutamos bastante sobre a suprema grandeza do poder de Deus. Senhor Jesus, que está no capítulo, é o versículo de Efésios 1, 19. Ó Senhor Jesus, Efésios 1, 19 fala: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força, o poder. Amém. Então aqui, irmãos, a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Irmãos, eu falei que no livro de Efésios é um livro que não é um livro para a gente desfrutar de maneira teóloga, mas é um livro que o Senhor tem usado o seu profeta para nos falar que é um livro que nós precisamos acessar ele pela fé. Né? Através da fé nós recebemos todas essas riquezas. Né? O alvo não é conhecer as riquezas, mas o alvo é desfrutar das riquezas. E a chave, irmãos, para toda a economia de Deus é a fé. Aqui ele falou que a suprema grandeza do poder de Deus, ela atua nos que creem. Eu preciso crer para Deus poder atuar. Amém? Fala para o irmão que está do seu lado. Você precisa crer para Deus atuar. Aleluia. Precisamos crer para Deus atuar. Irmãos, e com respeito à fé, isso é muito rico, porque tudo começa com a fé. Romanos capítulo 10, versículos 6 a 13, a gente conhece o livro de Romanos, ali Paulo fala que quem vai subir ao alto para trazer a Cristo, ou quem vai descer ao abismo para ir lá buscá-lo, fala, porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus, em seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, se tem alguém nos visitando nessa noite, você que está nos ouvindo na sua casa, a Bíblia fala que se você quer ter acesso às riquezas de Deus, basta você crer. Você precisa crer com o coração e confessar com a boca. Confessar com a boca o quê? Confessar que Jesus é o seu único Senhor e Salvador. Você que está aqui nessa noite nos visitando, você tem a oportunidade de abrir o seu coração e dizer, Senhor Jesus, vamos repetir, Senhor Jesus, nessa noite, eu creio em Ti, eu quero Te receber como meu Senhor e o meu Salvador. Amém. Isso é através da fé, irmãos. Né? Se você usou a fé, você atravessou pelo portal. Você passou o buraco de minhoca. Ó Senhor Jesus. Mas, irmãos, a fé, ela tem uma sequência. A fé, ela não para somente na pregação. 2 Tessalonicenses, versículo 1, 13. Gostaria de ler com os irmãos. Ó Senhor Jesus, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 13. É a primeira. Graças a Deus. Graças a Deus pelos dispensadores. Todos somos dispensadores. 1 Tessalonicenses 1, 13.
2, 13. Outra razão. Amém. Outra razão. Ainda temos nós, para incessantemente dar graças a Deus. É que tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Aleluia! A palavra está operando em nós, os que credes. Eu também gostaria de ler com os irmãos Hebreus capítulo 4, versículo 2. Esse é um versículo muito rico. Ó Senhor Jesus. Hebreus 4, 2. Ó Senhor Jesus. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Senhor Jesus. Então os irmãos estão percebendo aqui a importância da fé? A palavra, ela precisa ser acompanhada da fé. A fé, ela precisa ser alimentada. E como que a fé é alimentada? Pela palavra de Deus. Né? Nós falamos tanta fé, irmãos, nós precisamos exercitar a fé, precisamos buscar a fé. Mas a fé, se você não buscar a palavra, se você não acompanhar a palavra, a sua fé ela não é fortalecida. E você não consegue receber a palavra de Deus. Por isso, irmãos, muitos cristãos têm um viver raquítico, espiritual, um viver fraco, não conseguem vencer as fraquezas, porque não alimentam a fé. E o único alimento que tem para a fé é a palavra de Deus. Não tem ensinamentos, não tem show gospel, não tem qualquer outra coisa que vai alimentar a nossa fé, a não ser a pura palavra de Deus. Ó Senhor Jesus! E a fé também é o final. A fé também fecha todas as coisas. Os irmãos não precisam ler, mas 1 Pedro 9 fala que, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Né? Na King James fala que o alvo da fé é salvar todo o nosso ser. Ou seja, então essa palavra, essa fé, ela quer salvar todo o nosso ser. Ela precisa operar eficazmente, mas em vós os que credes. O segredo é crer. Ó Senhor Jesus. O que é crer, irmãos? Crer é confiar. Crer é receber. Senhor Jesus. Entrando agora no encargo de Paulo, né, se nós ganharmos essa linha da fé, que nós vamos crer, aí nós podemos agora pensar, né, como diz o Jorbel, contextualizar um pouco o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele falou aqui em Efésios 3:1 que ele era prisioneiro de Cristo. Mas por que ele era prisioneiro? Por causa da revelação. Ele recebeu uma revelação que fisgou ele. Ele falou para o rei Agripa em Atos 26 que ele não foi desobediente à visão celestial. Então essa revelação, ela impulsionou ele, ela não deixou ele ter paz. Porque foi uma revelação vinda do próprio Deus. Ó Senhor Jesus. E Paulo, irmãos, toda revelação que Deus dá, ela exige um preço. Deus, as coisas que Ele nos dão, irmãos, nós precisamos também aprender a valorizar. Você dá valor à vida da igreja? Mas você paga um preço por ela? Você dá valor ao seu casamento? Tem que pagar um preço por ele. Senão ninguém fica casado. Você dá valor ao seu emprego? Dá. Você tem que pagar um preço. Então, irmãos, a revelação, quando Deus nos dá um encargo, nós precisamos dar valor. E esse valor significa o quê? Pagar o preço. Ó Senhor Jesus! Né, tinha um hino da nossa época que falava que o preço que você está disposto a pagar pelo Senhor determina o quanto Ele vale para você.
Senhor Jesus, qual o preço nós estamos dispostos a pagar? Amanhã tem a reunião dos homens de oração. Aleluia! Tem que pagar um preço. Talvez domingo é o único dia que você tem para descansar. Amanhã eu não vou poder barrancar o almoço lá da minha sogra e do meu sogro, deitar no sofá, tirar um cochilo. Por quê? Eu vou estar junto com os homens de oração. Então, irmãos, nós temos que abrir um preço por tudo que o Senhor nos dá. E Paulo, irmãos, né, não foi diferente. Ó Senhor Jesus, Efésios capítulo 3, versículo 6. Da revelação de Paulo diz o seguinte: a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, coparticipantes da promessa de Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Ó Senhor Jesus! Então o Senhor revelou para Paulo que os gentios, irmãos, eles também são co-herdeiros. Eles também são herdeiros. E são membros das promessas em Cristo Jesus. Senhor Jesus. Irmãos, os judeus, eles tinham aquele orgulho de ser a nação escolhida por Deus. E no Antigo Testamento tinha toda a lei. E eles se orgulhavam de guardar a lei. Eles tinham o sacrifício, eles tinham os votos, eles tinham aquela busca deles, os fariseus. Então, eles se consideravam, né, e eram naquela época a nação, porque Deus escolheu aquela nação. E eles pagavam um preço por aquilo. E os gentios, irmãos, os gentios eram, como diz aquela mulher cananeia, eram os cachorrinhos que estavam debaixo da mesa. Os gentios eram estranhos, alianças, as promessas, estranhos, estavam perdidos sem Deus, sem esperança. Porque Deus, a Bíblia fala em João, que veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, irmão, Deus e o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Amém. Aí, irmãos, você que é pai, se o filho é bom ou se o filho é ruim, se ele é filho, ele tem direito à herança. Não é só o bonzinho que vai ganhar a herança, é? Ele é filho, e como ele é filho, ele tem direito à herança. Aí Paulo veio com essa revelação, irmãos, falar com os judeus todos lá que, sabe esse povo que vocês não gostam deles? Que os gentios aí não tem compromisso, tem nada? Eles agora têm parte nesse testamento também. Eles também têm parte nessa herança. Deus também veio para eles. Aleluia, irmãos. Essa herança chegou para nós. Nós somos incluídos na família de Deus, irmãos. A nossa única herança era o lago de fogo. Mas Deus mudou nossa sorte. Agora nós somos coparticipantes da natureza de Deus. Isso aí, irmãos, Paulo teve muita perseguição, primeiro do povo, dos fariseus, daqueles doutores da lei que guardavam a lei, que faziam tudo, enquanto os gentios comia carne, não guardava sábado, não fazia nada. E Paulo veio com essa revelação. Então as autoridades, eles queriam matar Paulo, né? E nós vimos no Alimento Diário, todos perseguiram Paulo por essa revelação. Mas, irmãos, a revelação que Paulo tinha não parou só aí. Né? O Senhor também mostrou para Paulo, nesse capítulo 3 de Efésios, que nós falamos aqui da fé, que a salvação aqui, ela não é por obras, ela é por fé. Por isso, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Ó Senhor Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Irmãos, isso não vem de vós, não vem de vós, é dom de Deus, não de obras,
para que ninguém se glorie. Aleluia! Aqui, dom de Deus fala, não vem de vós. Dom de Deus, no original aqui, é presente de Deus. Isso não vem de vós, é presente de Deus. Então, esse presente caiu para nós gentios que não é as obras que vão levar à salvação. Não é guardar o sábado. Não é deixar de comer carne de animais sufocados. Mas é crer. Amém? Vamos falar junto? É crer. É crer. Ô Senhor Jesus. Irmãos, quando nós saímos para as ruas para pregar o Evangelho, o negócio é crer. As pessoas precisam crer. Ô Senhor Jesus. E crer já não depende de nós. Crer depende de Deus. Por isso nós ficamos descansados como pregando o Evangelho. Porque não depende de nós, é um presente de Deus. Agora, essa revelação da fé, irmãos, ela já trouxe um problema mais sério para Paulo. Porque aí, Paulo já passou a sofrer uma perseguição interna. Aí já não eram mais os líderes de Jerusalém. Aí já era alguns irmãos da vida da igreja em Jerusalém, né, inclusive os da parte de Tiago, que começaram aqui a se opor ao evangelho de Paulo. Então, Paulo, irmãos, olha quanto sofrimento, porque se o mundo te persegue lá fora, às vezes você consegue um consolo aqui na igreja, né? Os irmãos te recebem bem, os irmãos te tratam bem, mas imagina se você é perseguido lá fora e chega aqui dentro também você é perseguido. Para onde correr? Para onde eu vou? Senhor Jesus. Lá fora tem problema, aqui dentro também tem. Então, irmãos, Paulo, ele pagou um alto preço por essa revelação, irmãos. Então, para nós desfrutarmos dessa palavra hoje, lembra que Paulo, ele pagou um alto preço por essa revelação. Porque a perseguição, quando ela é interna, não é fácil, irmãos. Né, onde é o fogo amigo. Mas, irmãos, a liderança que eu falei da igreja, né, com Tiago, eles adaptaram o evangelho. Adaptaram o evangelho com as práticas judaicas, para que o povo aceitasse. Mas Paulo, ele estava com a revelação da pura palavra de Deus. Ó Senhor Jesus! Irmãos, imagina, até brinquei, compartilhei com os irmãos no labor, imagina a situação dos apóstolos. Porque para os apóstolos também não é fácil. Porque toda revelação, ela traz mudança. Né? A revelação, ela vem para mexer conosco, para nos tirar do nosso comodismo. Então, Paulo chegou falando essas coisas, que a revelação, e provavelmente, imagino, os apóstolos devem ter conversado uns com os outros lá, da parte de Tiago, esse Paulo chegou agora aí, e está falando essas coisas aí. O Senhor Jesus andou 3 anos e meio com nós aqui, nunca falou nada de economia de Deus. Ele levou a gente para o monte lá. Que dia que ele falou o negócio de Deus triuno? Que dia que ele falou o negócio de economia de Deus? Ele mesmo, não, depois que ele morreu, ele ainda ficou 40 dias aparecendo para nós. Aí capaz que aqueles de Emaús falou assim, ele até caminhou com a gente, mas não falou nada disso que esse Paulo está falando. Não é verdade, irmãos? Os irmãos estão se situando com a situação? Mas, irmãos, Paulo, ele foi fiel à revelação. Oh, Senhor Jesus! Senhor Jesus! Uma frase no meio, aqui, a revelação, ela trouxe perseguição, né? A tradição e a religião, irmãos, ela é contra a revelação. Irmãos, e quando eu estou falando de tradição e de religião, eu não estou falando para outras pessoas. Eu estou falando, diante dessa palavra, primeiramente é para mim mesmo. Não sei se o certo do português correto é na primeira pessoa do singular. Eu, Alessandro Ribeiro, eu preciso me esvaziar de toda a tradição. Eu preciso me esvaziar de toda a religião para me receber a revelação de Deus, irmãos. Irmãos, o Espírito é dinâmico. Nós vimos que a água não para. O rio está fluindo.
Às vezes você está no rio, às vezes a correnteza do rio te deixou num lugar tranquilo, onde o rio dá aquela curva assim, normalmente dá um poço e as pessoas gostam de nadar ali, né? Mas às vezes quando a vazão do rio aumenta, te tira ali daquela zona de conforto. As águas ali se tornam turbulentas. Então, o viver da igreja é assim, irmãos. Às vezes tem mover que deixa nós mais tranquilos no rio, mas às vezes o rio vai e aumenta de novo a pressão. E o rio te leva. O rio te leva para a rua. O rio te leva para o SEAP. Ó Senhor Jesus. Irmãos, quem vai parar o rio? Ninguém segura a água. Ó Senhor Jesus. Mas, irmãos, graças ao Senhor, né? Então o apóstolo, né? Muitos, né? Servos de Deus, né? Que nós estamos falando, vieram antes de nós na história da igreja. E deram testemunho e tudo. Mas o rio avança, irmãos. E hoje o Senhor está usando o seu servo. Né? Hoje o Senhor está usando o irmão Pedro. Irmãos, e às vezes, antigo, alguns podem pensar, mas essas coisas que estão falando. Agora, Fábrica de Vencedores Kids. Amém? Mulheres conectadas. Aleluia! Homens de oração. Agora tem até Ministério das Mulheres. Isso não é bíblico, não, né? Nós sempre aprendemos, né, que o homem é o cabeça. Irmãos, ó Senhor Jesus. Mas está vendo, irmãos, como é a importância de nós crermos na palavra? Quando nós cremos, a palavra que faz. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E que o Senhor possa dar graça e resiliência para o nosso amado irmão. Para continuar nos suprindo com a palavra de Deus. Irmão, porque um dispensador, ele precisa ser fiel. Né? Ele é fiel não a homens, ele é fiel a Deus. Ó Senhor Jesus. 2 Coríntios, capítulo 4. Ó Senhor Jesus. 1 Coríntios 4, quer dizer, versículo 1. Ó Senhor Jesus, amém. 4, 1 e 2. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo, despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Aleluia! O que se requer dos despenseiros, irmãos, é nós sermos encontrados fiel. Ó Senhor Jesus, Paulo ele foi fiel. Né? Ele foi fiel a esse encargo. Né? A ser um dispensador da graça de Deus. Mas todos nós podemos ser um dispensadores da graça de Deus. Mas nós precisamos ser fiéis. Ó Senhor Jesus, a fidelidade, ela está relacionada à obra. Né? Quando nós temos ali as virgens ali, as parábolas de Mateus 25, nós temos a parábola das virgens e a parábola dos talentos. A parábola das virgens está relacionada à vida. A vida é o amor. As virgens, elas amavam o noivo. Elas estavam guardando o noivo. Mas os talentos não. Os talentos não é questão de amor. Os talentos foi questão de fidelidade. Né? Eles foram fiéis aos talentos que o Senhor deu. O Senhor não falou, não, quando eu voltar, eu quero que vocês me recebam com amor, igual as virgens estavam guardando. Não, o Senhor falou, quando eu voltar, o talento que eu te dei, eu quero de volta. E Paulo, ele foi fiel, e nós precisamos aprender a ser fiéis ao Senhor. Quem ama o Senhor aqui diz amém. Mas nós também precisamos ser fiéis ao Senhor, irmãos. Né? Todos nós somos dispenseiros, irmãos. Né? No seu trabalho, você é um dispenseiro. Na sua casa, você é um dispenseiro. Na rua, você é um dispenseiro. Ó Senhor Jesus, nós somos um CD, né? Centro de distribuição. Ó Senhor, para distribuir essa palavra de Deus. Senhor Jesus, mas irmãos,
Tem um versículo também, não precisa ler, mas 1 Coríntios 11, 23, eu gosto muito desse versículo, que fala assim que, Paulo fala assim que o que eu recebi, também vos entreguei, irmãos. Puxa vida, o que eu recebi, também vos entreguei. Irmãos, quantas coisas o Senhor nos dá, mas às vezes eu não consigo repassar o que o Senhor me deu. Às vezes o Senhor dá um encargo, ora para aquela pessoa, mas aí eu não sou fiel em entregar. Né? Porque o Senhor dá as coisas para nós entregarmos. O Senhor quer multiplicar. Ele te dá um dom para você multiplicar o seu dom, né? O seu talento. Senhor Jesus, essa semana, né, dentro dessa palavra, no encargo dessa palavra, semana passada, até falei, Senhor, eu sou um dispenseiro, mas, Senhor, a minha vazão, ela está pouca, está só merejando. Senhor, eu não estou conseguindo orar para as pessoas, mas eu comecei a orar, Senhor, eu quero estar dentro desse rio, Senhor, eu quero estar dentro do fluir. Por isso que eu falei que essa palavra, eu não estou falando para outras pessoas ou para você. Eu estou falando essa palavra primeiro para mim. Falei, Senhor, eu quero estar dentro desse rio. Eu quero estar dentro do fluir. Mas, irmãos, às vezes tem coisas que as próprias responsabilidades do dia vão nos entupindo. Né, os irmãos lembram lá em Sumaré que teve um ano que não tinha água na estância Árvore da Vida? Aí os irmãos descobriram, foram ver, tinha um cano que estava entupindo a saída da água, um pano. Senhor Jesus, irmãos, o que está entupindo a sua saída de água? A sua caixa, o Senhor está dispensando sem parar. Mas o que é? É família? É trabalho? O que está nos impedindo de fluir esse rio da água da vida? Ó Senhor Jesus! Mas, irmãos, aí eu orei diante do Senhor, foi domingo. Saí, falei, Senhor, a palavra de semana passada com o encargo, falei, Senhor, eu preciso, Senhor, me ajuda, Senhor, eu não dou conta, de mim mesmo eu não dou conta. Aí eu saí para comprar as coisas e o Senhor me deu graça. Encontrei 3 pessoas e o Senhor pôde me ajudar a desentupir o meu canal. Ô Senhor Jesus! Irmãos, eu encontrei com um irmão que está afastado e tinha muito tempo que não via ele do mercado. Aí ele estava ali comprando algumas coisas, mas o Senhor me deu graça de chegar perto dele. E eu, ali na conversa ali, eu pude conversar com o irmão um pouco constrangido, e o Senhor falou comigo, não fala nada com ele não, só ora. Né, eu pude orar por ele, falei, eu gostaria de orar por você. Né, o irmão se abriu e falou que estava com dificuldade em casa e que precisava de oração. Aí eu já fiquei feliz, Senhor Jesus, não, que eu pude ser usado pelo Senhor. Aí eu desci na padaria, e eu falei, Senhor, é difícil orar, Senhor, é difícil soltar o leão, né? Soltar, frase difícil, né? Acho que é mais fácil pedir, me dá um aumento, do que falar, posso orar por você, né? É mais fácil nessa crise, né? Falar, me dá um aumento. Mas aí eu desci na padaria, aí chegando lá, irmãos, tinha um menino pequeno, 1 ano e pouquinho, eu cheguei lá, o menino falou assim, benção. Eu nunca vi um menino, eu falei, benção. Aí tinha dois senhores lá que estavam com o menino, virou para mim e falou assim, esse menino está querendo a bênção. Esse menino quer ser abençoado. Nós também queremos ser abençoados. Ô Senhor Jesus! Aí o Senhor me deu graça de dispensar o que eu recebi. Né, e poder orar para as pessoas, irmãos. Eu estava numa situação também triste, no casamento, separado, sofrendo, mas o Senhor pôde me levar a orar. Então, irmãos, estou falando que quando nós oramos e dependemos do Senhor, o próprio rio vai nos levar a praticar a palavra de Deus. Mas um tiquinho que a gente acomoda, aí nós ficamos tradicionais. Né, um pouquinho que a gente para de exercitar, aí, né, a gente fica enferrujado de novo.
Mas Paulo falou aqui, irmãos, em Efésios, voltando para Efésios, capítulo 3, versículo 10, que ele sozinho não era, só ele não bastava para ser um dispenseiro. Ele precisava da igreja. Amém? Efésios 3, 10. Para que, pela igreja, a multiforme e sabedoria de Deus se torne agora conhecida dos principados, potestades, nos lugares celestiais. Amém? Então, que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus. Então, Paulo, ele viu que para essa riqueza ser dispensada, ele precisava da igreja. Ele precisava de cada um de nós, para essa palavra alcançar toda a terra. Senhor Jesus. Paulo, irmãos, eu estava considerando, Paulo, ele era uma grande comporta, né? Eu, às vezes, sou uma torneira, quantas polegadas para poder fluir. Mas Paulo, ele era uma comporta. Né? Vai na barragem lá, vê quando está cheio, quando abre uma comporta, desce muita água. Mas o Senhor não estava satisfeito só com a comporta. O Senhor falou assim, eu quero arrebentar o dique. Eu quero que a água flua. O Senhor não quer represar a palavra. Não, por isso o Senhor precisa da igreja. O rio não pode, ninguém segura a água. Para que essa água, que esse rio da vida, ele chega a todos nós. Senhor Jesus. E nós precisamos que imergir na palavra, irmãos. Imergir na palavra, nós vimos que imergir na palavra, ele vai nos dar poder. A força operante de Deus, ela age em nós quando nós entramos e imergimos na palavra. O irmão, teve uma live esses dias para trás, que o irmão falou uma frase na live do Pedro, que eu achei muito rica. Falou que nós não podemos tomar a palavra só como alimento. Precisamos tomar a palavra como combustível. Né? A palavra como alimento é muito boa. Você pega o alimento diário e desfruta ali de manhã, até assim que se levantar, né? Antes de qualquer outra coisa. Já imagina ali a xícara do bucafé do lado ali, né? Aquela cena ali, um biscoitinho, e nós ali só invocando o Senhor. Oh, Senhor Jesus. Desfrutando ali as palavras. Isso aí é tomar a palavra como nosso alimento. É muito rico desfrutar da palavra. Mas a palavra precisa ser usada como combustível. O combustível vai nos impulsionar a fazer a obra do Senhor. A água, essa água aqui, a função dessa água? Matar a sede, né? O que é isso que está no copo aqui? O que é isso, irmãos? Água. Vou beber, ela vai matar a sede. Mas o que está na hidrelétrica que está produzindo poder para trazer energia para nós? O que está lá? Água. Então a mesma água que sacia a minha sede é a mesma água que produz poder para trazer energia para nós. Então a mesma palavra que você desfruta, que eu desfruto, é a mesma palavra que tem poder para salvar nossas almas, para nos levar a praticar a palavra, irmãos. Mas eu preciso mergulhar nesse rio. Mas eu preciso imergir nesse rio. Senhor Jesus. Senhor, eu preciso furar a boia. A graça que o Senhor nos deu, irmãos, ela não pode ficar retida em nós. Eu gostaria de ler com os irmãos, eu vou ler um trecho do Alimento Diário aqui, na página 49. Segundo parágrafo. Ó Senhor Jesus. Aqui fala assim, página 49, segundo parágrafo aqui, fala assim: portanto, se ouvirmos a palavra profética como doutrina, não haverá mudança em nossa vida, e a obra de Deus não se moverá, Deus não se moverá, não realizará a sua vontade. Mas se recebermos a palavra profética como combustível, misturada com o Espírito, se exercitarmos o Espírito com imersão na palavra, junto com os irmãos, transformaremos o poder em força.
Então situações na rua ou em qualquer lugar serão uma verdadeira explosão espiritual. Oh, Senhor Jesus! Paulo trabalhava pela força operante do poder de Deus. Por isso, temos de transformar o poder em força. Todo o potencial energético de uma hidrelétrica não serve para nada se não transformar em energia elétrica e transmiti-la em alta tensão, seguida de uma subestação que rebaixa a tensão para que a rede elétrica chegue às casas e faça funcionar a iluminação e os diversos eletrodomésticos. No Espírito, amém, no Espírito, amém, no Espírito está toda a força operante. Vamos usar o Espírito. Vamos repetir? Vamos usar o Espírito. Aleluia! Por isso, irmãos, vamos usar o Espírito, invocando o nome do Senhor, praticando a palavra. Irmãos, o Espírito é o ponto de partida. Todo esse poder operante está aqui, está dentro de nós. Mas nós precisamos usar o Espírito. Mas como que eu vou usar o Espírito? Aí é a fé. Eu preciso crer. Eu preciso acessar o Espírito por meio da fé. Ó Senhor Jesus! Às vezes a gente vai exercitar o Espírito, aí vem as situações. Como você vai exercitar o Espírito se você está com esse problema? Você está nessa situação. Mas aí, irmãos, é a hora de você falar até com o inimigo, Satanás. Eu não vou exercitar Espírito baseado no meu viver, na minha justiça, no que está acontecendo comigo. Eu vou usar o Espírito pela fé. Ó Senhor Jesus! Irmãos, quando nós entrarmos ali naquele salão, nós tínhamos que pensar, agora eu preciso virar a chave da fé. Ó Senhor Jesus! Agora eu preciso esquecer todas as coisas. Esquecer essa realidade aqui. E eu preciso entrar em outra dimensão. Ó Senhor Jesus! Precisamos mergulhar no rio. Senhor Jesus! Senhor Jesus! Irmãos, eu gostaria de ler um versículo com os irmãos aqui. João capítulo 7. Versículo 37 e 38. Senhor Jesus, amém. João 7, versículo 37 e 38, amém? Ó Senhor Jesus, irmão, que tal nós ficarmos de pé e exercitar o nosso espírito, invocando o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, e nós orarmos e lermos essa palavra, nós penetrarmos nessa palavra. João capítulo 7, versículo 37 e 38. Amém. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém. Vamos orar e ler esse versículo, amém? No último dia. Amém. No último dia. Amém. O grande dia. Amém. Flui do nosso interior. Amém. Quem crer em mim, quem crer, quem crer, quem crer, do seu interior, fluirão, fluirão, fluirão. Ó Senhor Jesus,
rios, rios de água viva. Quem crê em Jesus. Amém, aleluia. Ó Senhor Jesus. Queria chamar aqui os da caverna de Adulão. Os irmãos vão passar um corinho aqui para nós, amém? Para nós imergir nesse rio, do rio da água da vida. Vem cá o Pedro, quem está aí? O Jonas, vem cá Jonas, você que vai fazer. Ó Senhor Jesus. Vem Jonas. Você, o Pedro, vem Isaac. Vai fazer o corinho para os irmãos, está programado aí? Vem Jonas. Vem. Pega o microfone aí. Ensinar os irmãos, amém? Ó Senhor Jesus, é a geração final. Ó Senhor Jesus. Amém. Está lá no telão. O rio fluindo, medindo e subindo, tornando a graça a todos que passam. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor. Amém. Ei, som. Ei. Amém. Som. Ei, som. Vamos lá então, hein? Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Geração final já começou. Geração final já começou. Núcleo energético da obra do Senhor. Núcleo energético da obra do Senhor. Nossa preocupação é estar na rua. Nossa preocupação é estar na rua. Não estamos nem aí pra estrutura. Não estamos nem aí para a estrutura. Eu que era apenas um osso seco, Eu que era apenas um osso seco. agora estou aqui pra bagunçar o coreto. Agora estou aqui para bagunçar o coreto. Valentes de Davi são forjados na pressão. Valentes de Davi são forjados na pressão. Oxigênio, combustível e explosão. Oxigênio, combustível e explosão. Em Filadélfia trouxe a restauração. Igreja em Filadélfia trouxe a restauração. Mergulhar no rio traz a edificação. Mergulhar no rio traz a edificação. Rio mergulha agora. Mergulha no rio, mergulha agora. Não deixa a cabeça pra fora. Não deixa a cabeça pra fora. Chega no rio, mergulha agora. Não deixa a cabeça para fora. Chega no rio, mergulha agora. Não deixa a cabeça para fora. O rio fluindo. O que tá acontecendo? Parece que eu tô louco. O que tá acontecendo? Parece que eu tô louco. Eu mergulhei no rio e saí pegando fogo. Eu mergulhei no rio e saí pegando fogo. Acontecendo, parece que eu tô louco. Eu mergulhei no rio e saí pegando fogo. Rio fluindo. O rio fluindo, jorrando a graça para todos que passam. O rio fluindo, medindo, subindo, Jorrando a graça para todos que passam. O rio fluindo, medindo e subindo. Jogando a graça para todos que passam. Amém. Ó Senhor Jesus. O rio fluindo, medindo e subindo. Rolando a graça para todos que passam. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, nós precisamos entrar nesse rio. O versículo de João 7, 37, na versão King James, achei uma tradução muito rica. Na King James fala assim:
no último dia, o mais solene dia da festa, Jesus se colocou em pé e clamou em pranto. Irmãos, olha o que a tradução diz: se alguém tem sede, deixai-o vir para mim que beba. Tá vendo? Se alguém tem sede, deixai-o vir para mim que beba. Na nossa tradução fala, se alguém tem sede, vem a mim. Mas aqui o Senhor falou que, se alguém tem sede, deixai-o vir a mim. Então pude ver, Senhor, o que está me barrando de ir ao Senhor? O que está me barrando de ir ao Senhor? As tradições, a minha religião? Às vezes, irmãos, a minha religião não me deixa mergulhar no rio. Se alguém tem sede, deixai vir a mim. Aí os irmãos lembram da palavra, várias porções que nós vemos de situações que pessoas tiveram que vencer outros obstáculos para o quê? Chegar até o Senhor. Né? As crianças queriam ir no Senhor, não queriam? E os discípulos queriam deixar? Os discípulos não queriam deixar. Aí o Senhor, o que o Senhor falou? Deixai vir a mim as criancinhas. Aí tinha um cego igual doido lá, falando, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele estava lá, cala a boca, Senhor, manda esse homem calar a boca, né? Aí o Senhor parou tudo e falou o quê? Deixai vir a mim. Irmão, nós temos que deixar as pessoas ir ao Senhor. Irmãos, hoje o Senhor, Ele está dentro de nós. Hoje o rio da água viva está dentro de mim. Mas às vezes os meus conceitos não deixam as pessoas virem até mim. Às vezes eu sou um canal fechado porque eu não deixo elas virem a mim e beber. Às vezes a pessoa conta todos os problemas da vida dela para nós. Eu estou passando isso, tanto aquilo outro e tal. E nós, como os discípulos, nós não deixamos ela ir no Senhor. Sabemos que o Senhor está no nosso interior, mas nós não deixamos. Se alguém tem sede, irmão, deixai vir a mim. Nós vamos deixar ir ao Senhor. Ó Senhor Jesus. Né, em 2 Reis nós vimos que o exemplo de Naamã. Naamã, tem um versículo lá que é 2 Reis mesmo, né? 2 Reis capítulo 5. Ó Senhor Jesus. 2 Reis 5, eu quero ler com os irmãos o versículo 14, somente o 14, amém? Então, desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de uma criança, e ficou limpo. Ó Senhor Jesus! Irmãos, essa palavra, irmãos, eu toquei demais nesse versículo. A parte A, então desceu. Então desceu. Amém? Então desceu. E mergulhou. Ó Senhor, então desceu. E mergulhou. E mergulhou no Jordão 7 vezes. Ó Senhor Jesus. Nós vimos que na história que Naamã, ele era um comandante, um herói de guerra, era alguém de renome. Mas aqui fala que então desceu. Irmãos, quando nós mergulharmos, nós temos que descer. Nós vamos descer. Nós vamos nos humilhar. Humilhar diante do Senhor. Nós vamos abrir mão, irmãos, de quem nós somos. Senhor, dos meus conceitos. Senhor, da minha estrutura. Fala, então desceu e mergulhou no rio 7 vezes. E fala que a sua carne se tornou como uma criança. Ó Senhor Jesus, se tornou como uma criança. Ele foi renovado. Ó Senhor Jesus. Irmãos, que o Senhor possa nos dar graça de sermos dispensadores da graça de Deus. Que nós possamos ser fiéis como o apóstolo Paulo. E deixar as pessoas virem até nós para receber essa palavra, para receber essa graça de Deus, amém? Vamos finalizar com uma oração, amém? Senhor Jesus, Senhor, nessa noite, nós te agradecemos,
ó, pela tua muita misericórdia, ó, que alcançou cada um de nós. Obrigado pelo rio da vida. Senhor, nós que éramos estranhos às suas promessas, mas o Senhor nos fez seus herdeiros. Hoje nós temos parte nessa herança. Ó Senhor Jesus, mas essa herança não é só para aquele dia. Essa herança eu posso desfrutar hoje, junto com os irmãos. Por isso me ajuda a mergulhar no rio. A senhora está desfrutando do Senhor. Senhor, com coração simples, com coração humilde, com coração submisso, nós queremos tocar em Ti. Abençoa, Senhor, cada um dos irmãos. Abençoa, Senhor, os que estão nos ouvindo. Senhor, nas casas. Senhor, que esse canal da graça possa estar suprindo cada um nessa noite. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém.